Esse é o trabalho que compõe a avaliação 2 da Universidade de Salvador na matéria de compiladores do curso de Ciência da Computação. O nosso tema é otimização e geração de código intermediário. Na equipe estão David Match, Felipe Martins e Michael Lopes. Olá, me chamo Davi, sou aluno do curso de Ciência da Computação na instituição Unifax, gerando código intermediário. Análise léxica, sintática e semântica dependem da linguagem de programação fonte. O código intermediário não é feito para a máquina que o executará. Esse código é uma representação do que é o código final, mas também já pode ser esse o código final. O objetivo é ter um código que possa ser otimizado e ter outras tratativas. Eu tenho 3 fases, que são a léxica, sintática e a semântica. Elas vêm antes do processo de geração de código. Essas 3 fases elas são extremamente dependentes da linguagem que está sendo utilizada, está sendo compilada. A fase de geração de código-objeto é dependente principalmente da máquina-alvo. A máquina-alvo é onde o código gerado será executado eventualmente. Surge uma questão interessante e pertinente. O processo de compilação precisa ser realizado na máquina em que um código será executado? E a resposta é não necessariamente. Por quê? Algumas máquinas-alvo têm tamanho e outras características que podem não servir como ambiente e plataforma de execução de um compilador. Por isso, pode ser necessário utilizar uma máquina diferente para executar um compilador que vai gerar um código-fonte para outra máquina-alvo diferente. Nesse cenário, destacam-se, por exemplo, os softwares embarcados. Um exemplo clássico é o liquidificador computadorizado. O software embarcado gerado para controlar este liquidificador será gravado em uma memória ROM, incluído desta maneira no aparelho que deve controlar. Ou seja, como não é esperado que seja possível utilizar o microprocessador deste liquidificador como plataforma de desenvolvimento de software, outra máquina será utilizada para o processo de compilação e depois o código gerado na compilação será gravado em uma memória ROM e embutido no liquidificador. É claro que o compilador deverá ser capaz de gerar código para a máquina-alvo específica. E Java foi uma tentativa de acabar com essa necessidade de ter um código sendo gerado para a máquina-alvo. Eu não vou gerar mais um código para a máquina-alvo. Eu vou gerar um código para a JVM. A JVM, por sua vez, tem a capacidade de conversar com a máquina-alvo. Isso facilita muito minha vida, porque eu não preciso conhecer as bibliotecas que gerenciam o hardware daquela máquina-alvo, que me dão acesso, blá blá blá. Não, eu programo um código e aquele código é universal, na teoria. Porque na prática você tem códigos Java que só funcionam em Windows, códigos Java que só funcionam em Linux e, obviamente, códigos Java que são universais. Isso a gente está falando de plataformas para computador. Quando a gente vai para outros mundos, outros micromundos, como por exemplo mobile, você tem maiores limitações. Nesse slide a gente tem aí uma representação gráfica do processo de geração do código intermediário e algumas observações. Geração do código intermediário. Essa fase de compilação, geração de código intermediário, utiliza a representação interna produzida pelo analisador sintático e gera como saída uma sequência de código. De maneira geral, esse código constitui-se em código intermediário, mas pode ser também um código objeto final.
O objetivo de se realizar essa geração de código intermediário na compilação é permitir, dentre outras coisas, a realização de otimizações. Atualmente, existe uma variedade de linguagens intermediárias e a decisão de qual linguagem intermediária utilizar é fundamental quando se está projetando um compilador. E o que é esse código intermediário? O código intermediário é equivalente a uma representação intermediária de um programa para uma máquina abstrata, contendo duas propriedades importantes. O código intermediário ele é fácil de produzir e código intermediário é fácil de traduzir no programa objeto. No próximo slide, ele faz algumas observações a respeito da natureza do código intermediário. Aí tem aí falando que apesar do nível baixo, não necessariamente é em assembly, ele é próximo a assembly para não depender de especificações como o tipo do processador, torna o código portável para a arquitetura compatível. É importante destacar que geralmente a geração de código não se dá diretamente para a linguagem assembly do processador-alvo. Por conveniência, o analisador sintático gera o código para uma máquina abstrata, com uma linguagem próxima a assembly, porém independente de processadores específicos. Em relação a essa independência de processadores específicos, o que você imagina de ganho para o projeto? O que é que você acha que tem de ganho? Portabilidade. Em uma segunda etapa de geração de código, esse código intermediário é traduzido para a linguagem assembly desejada. Dessa forma, grande parte do compilador é reaproveitada para trabalhar com diferentes tipos de processadores. Nesse slide você tem uma imagem, você tem dois códigos, e a gente vai comentar o que está do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo da tela está aí exemplo de código-fonte. Eu, programador, fui lá e digitei esse código aí. While, abri o bloco, fechei o bloco, criei variável, coloquei condição. Do outro lado a gente tem esse mesmo código-fonte traduzido para um código intermediário. Eu tenho aí um if. De onde saiu esse if? Tá. De onde? Esse goTo. O que é goTo? Bom, esse aí é o código intermediário. O while ele tem um condicional. Ele só vai ficar lá dentro enquanto aquela condição for respeitada. Se você observar bem, essa é também uma funcionalidade do if. É de se esperar, por boas práticas de engenharia de software, que uma mesma funcionalidade não seja criada duas vezes. Eu reaproveite aquele código. É de se esperar que na geração do código intermediário eu tenha esse tipo de coisa sendo feita. Um programa-fonte de uma linguagem de programação pode ser traduzido diretamente para a linguagem objeto, sem que seja gerado um código intermediário. Embora a geração de um código intermediário é um passo a mais, eu tenho um certo prejuízo, o que torna o processo mais lento, mas, além disso, o uso de uma representação intermediária possui algumas vantagens. Tem um reaproveitamento de código, facilitando o transporte de um compilador para diversas plataformas de hardware. Somente os módulos finais precisam ser refeitos a cada transporte. Um otimizador de código independente de máquina pode ser utilizado no código intermediário. Resolve, gradualmente, as dificuldades da passagem de código-fonte para o código-objeto, já que o código-fonte pode ser visto como texto condensado que explore inúmeras instruções elementares de baixo nível. Essas são as vantagens. Agora a gente vai dar uma analisada nas desvantagens. No slide está aí falando, tem um passo a mais no momento da compilação. O código intermediário não especifica detalhes de máquina, registradores a serem utilizados, endereços de memória referenciados, etc. Isso significa que depois das análises anteriores, os compiladores geram uma representação intermediária em linguagem de máquina, um programa para máquina abstrata. A desvantagem, portanto, de gerar código intermediário é que o compilador requer um passo a mais. A tradução direta do código-fonte para o objeto leva a uma compilação mais rápida. Porém, as desvantagens de se criar um código intermediário deverão ser consideradas para decidir se o projeto do compilador irá conter essa etapa. É importante que a diferença entre o código intermediário e o código objeto
é que o intermediário não especifica detalhes da máquina-alvo, tais como registradores que vão ser usados, endereços de memória que vão ser referenciados. Pode-se pensar nessa representação, também eu posso imaginar como um programa de uma máquina abstrata. Afinal de contas, o que eu acabei de falar implica? Implica dizer que, depois das análises sintática e semântica do programa-fonte, muitos compiladores geram uma representação intermediária explícita de baixo nível, ou do tipo linguagem de máquina. Podemos imaginar como um programa para uma máquina abstrata. Então, aí na tela, a gente tem a classificação das linguagens intermediárias. Eu tenho 3 classificações de linguagem intermediária. Eu tenho HIR, NR, LIR. High Intermediate Representation, Medium Intermediate Representation, Low Intermediate Representation. O que é isso? O gerador de código intermediário é acionado quando o programa for analisado léxica, sintática e semanticamente. Terminei a análise léxica, sintática e semântica, e aí eu aciono o gerador de código intermediário. E, se estiver tudo correto após a análise, eu tenho o acionamento do gerador de código intermediário. Aí agora eu tenho a classificação, tá, das linguagens intermediárias, eu tenho umas observações sobre as de alto nível. Elas são próximas da linguagem fonte. Ela é utilizada nos primeiros estágios de compilação. Ela simplifica as construções gramaticais, focando para o essencial da otimização e geração de código. Ela utiliza uma representação em árvore ou em grafo de sintaxe, notações pós e pré-fixada. Ela possui representação linearizada. Nesse próximo slide aí eu tenho a representação das linguagens de nível médio. Tem aí no slide as características, né? As linguagens L e R, né? Que é a Low. Então aí eu tenho as características das linguagens intermediárias de nível médio, né? Aí no slide, linguagem intermediária de baixo nível, são próximas da linguagem alvo, notação quase 1 para 1 em relação à linguagem de máquina, é dependente da arquitetura, possui instruções assembly. Tipos de códigos intermediários. Essa fase da geração de código intermediário consiste em um conjunto de instruções equivalentes ao programa-fonte de entrada para uma máquina virtual. A diferença entre o código intermediário e o código final é que o código intermediário não especifica detalhes de quais registradores serão usados, nem de quais endereços de memória também serão usados. Nesse processo de traduzir o programa-fonte para o código-objeto, um compilador pode produzir uma ou mais representações intermediárias. Existem várias delas, mas vamos abordar 3 delas aqui, que são as representações gráficas, notação pós-fixada, também conhecida como notação polonesa, e o código de 3 endereços. Árvores e gráficos de sintaxe. Uma árvore de sintaxe é uma forma condensada da árvore de derivação, na qual somente os operandos da linguagem aparecem como nas folhas. Outra simplificação da árvore de sintaxe é que as cadeias de produções simples, por exemplo, A então B, B então C igual a A então C, elas são eliminadas. Um grafo de sintaxe, além de incluir as simplificações da árvore de sintaxe, faz fatorações das subexpressões comuns, eliminando elas conforme no exemplo aqui ao lado. Aqui nós temos um gráfico e uma árvore de sintaxe, na qual o gráfico é mais simplificado, na verdade, do que a árvore de sintaxe. Notação pós-fixada. A notação tradicional para expressões aritméticas é chamada de notação infixa ou infixada, que é a notação na qual estamos acostumados a utilizar, em que representa uma operação binária, por exemplo, x mais y, com um operador entre seus operandos. Uma notação alternativa para essa expressão é a notação pós-fixada, que também é conhecida como notação polonesa. Nessa notação, o operador vem após seus operandos, como temos na figura aqui ao lado. Temos aqui ao lado exemplos da notação no qual estamos acostumados a usar, que é a notação infixada, infixa, como falei antes, e na outra coluna ao lado, o mesmo exemplo da expressão na notação pós-fixada. As expressões em formato intermediário, usando a notação pós-fixada, podem ser eficientes em máquinas baseadas em pilhas, também conhecida como máquinas de zero endereços. Nesse tipo de máquina,
Os operandos são introduzidos e retirados do topo da pilha por instruções pop e push. Temos aqui um exemplo ao lado baseado em uma máquina de pilha. A expressão A vezes parêntese B mais C fecha parêntese seria traduzida dessa maneira na notação pós-fixada, na qual temos exemplos aqui logo abaixo. A, B, C, mais e o asterisco. O que esse exemplo está fazendo? Ele está somando B, C e multiplicando com A. Aqui na pilha nós temos, ele faz um push de A, um push de B, um push de C, e soma um B com C e multiplica com A. Nós temos aqui na sequência push de A, push de B, push de C, ADD, e a multiplicação, que é o final, que é o resultado da operação. Código de 3 endereços. O código de 3 endereços é composto por uma sequência de instruções envolvendo operações binárias ou unárias. O nome 3 endereços está associado a uma instrução de no máximo 3 variáveis, 2 para operadores binários e 1 para o resultado. Assim, as expressões envolvendo diversas operações são decompostas nesse código de uma série de instruções com a utilização de variáveis temporárias. Dessa forma, nós temos um código mais próximo da linguagem Assembly e mais fácil para a conversão para a linguagem Alpha. Temos aqui um exemplo. T1 e T2 são variáveis temporárias criadas pelo compilador. Mas como sabemos que y vezes z devem ser gerados primeiro? É que a precedência das operações é envolvida na análise sintática, como nós já vimos em aula. Então o processo de compilação já passou dessa fase. Temos aqui também um outro exemplo mais complexo, um exemplo maior, onde -c é armazenado em T1, B vezes T1 é armazenado em T2, e T3 recebe -c novamente. T4 recebe B vezes T3, e T5 recebe o resultado de T2 e T4. E o A recebendo T5, que é o cálculo de T2 mais T4. Para ficar mais claro, o exemplo do código de 3 endereços, para quem não entendeu, ele vai apenas utilizar 3 variáveis por linha para fazer as operações. Logo, ele vai dividir toda a operação em várias linhas, da maneira que comporte apenas 3 variáveis. A representação interna de 3 instruções em código de 3 endereços se representa em forma de armazenamento de tabelas, com 4 3 colunas. Temos aqui no exemplo, ao lado, a geração de um código temporário mostrando todas as fases da compilação passada pelo lexo e pelo sintático e pelos analisador semântico. E logo após é gerado o código intermediário. Essas fases do analisador não vou entrar em detalhes porque nós já vimos em sala de aula. Nós sabemos como funcionam o analisador lexo, o sintático e o analisador semântico. Olá, eu sou Felipe Martins e vou falar das técnicas usadas para otimizar os códigos no processo de compilação. Veremos as técnicas para identificar e substituir códigos ineficientes, melhorar o uso da memória RAM, a velocidade da execução e que também é parte do trabalho do programador arrumar seus códigos de maneira que fiquem otimizados. Nossos códigos podem várias vezes serem melhorados com a eliminação de comandos desnecessários. Isso ajuda muito em linguagens interpretadas, que veremos mais adiante, pois tira a necessidade de que o processamento para o código passar rapidamente pelo interpretador. Nesse exemplo, vemos um clássico comando if. Podemos ver imediatamente que ele jamais será acessado. Ele sempre dará falso. O compilador então irá analisá-lo e seu código objeto não terá mais esse cálculo, o x mais y, pois ele jamais será alcançado. Esse processo já ajuda no consumo da memória RAM, já que é ela que guardará os comandos a serem executados pelo processador. Nesse caso, o valor de x nunca será usado também, pois após a execução dessa função, esse valor não poderá mais ser acessado. É uma variável local dentro da função, ela não é global. Sendo assim, a menos que não haja mais nada que utilize os valores processados ali, essas variáveis apenas ocuparão espaços temporários no momento da execução da função. Como vimos, muitas vezes é fácil fazer uma otimização, mas se for de forma automática, é preciso analisar toda a posição do código e toda a sua influência para que o código objeto não deixe de fazer o que se espera dele. Ou seja, ele tem que ter um retorno idêntico ao que foi pedido no código-fonte.
que é uma característica do código-objeto. Mesmo após todas as alterações feitas ao longo do processo de compilação, seu resultado tem que ser o equivalente ao escrito no código-fonte. Vamos a alguns casos que são constantes e que geram a necessidade de otimização, e que num processo de compilação, os compiladores modificam o código para que sejam lidos consumindo menos processamento e menos memória RAM. Esses códigos são o intermediário e o objeto. Na otimização do código intermediário, fazemos a eliminação de subexpressões comuns, dobramento de constantes, eliminação do código morto, redução de força, transformações algébricas e eliminação de variáveis de indução. Já na otimização do código objeto, fazemos a troca de instruções de máquina por instruções mais rápidas e melhor utilização dos registradores. Os processos de otimização do código objeto são bastante sutis, pois eles tratam apenas da adaptação das instruções já otimizadas do código intermediário, para que não faça o que já está pronto no processador, como por exemplo a soma ou um jump. Ele só garante que o procedimento que o programador mandou fazer é o mesmo que já está programado no processador, ou seja, vai evitar a regressão de roda. Vamos ver então o que são esses processos de otimização. A eliminação de subexpressão comum. A expressão x está denominada como expressão comum se x já foi computado anteriormente e os valores das variáveis de x não mudaram desde o cômputo anterior. No exemplo, se o a mais b for o mesmo tanto para x quanto para y, ou seja, independentemente do que aconteceu entre a atribuição dos dois, o compilador calcula independentemente dessa linha de código, salvando esse valor numa variável temporária e atribui o valor a x e a y no momento programado pelo programador, consultando o cálculo já feito numa variável temporária, que seria nesse exemplo aí a t1. Ou seja, o compilador evita que o cálculo seja repetido, visto que resultará na mesma coisa. Então, aquele a mais b vai ficar guardado numa variável temporária t1, e quando chegar na linha que o x e o y vão receber esse valor de a mais b, ele já está guardado em t1, então x vai ser igual a t1 e y vai ser igual a t1 também. O dobramento das constantes. Uma expressão ou subexpressão compostas de constantes podem ser calculadas uma única vez em tempo de execução. Ora, o compilador verifica que se o valor de uma variável for constante, ou seja, aquele valor que não se altera, não é necessário calculá-lo quando chegar em sua linha. Apenas guardem um escopo apropriado, já com o resultado que algum cálculo que seja feito resultou. Nesse exemplo, vemos que esse while vai ficar executando enquanto o i for menor do que n-1. Mas como n é uma constante, e por isso jamais mudará de valor ao longo da execução, então o compilador vai ler essa linha, vai ver que na verdade é que o código seja rodado enquanto o i for menor do que 99, porque é o 100 menos 1, e vai guardar 99 numa variável temporária e não vai fazer esse cálculo quando chegar na linha. Vai fazer, na verdade, o while i menor que 99. A mesma coisa acontece se a gente usasse números ao invés de locais de memória, variáveis. Ele guarda o valor escrito num lugar específico da memória para ser acessado quando chegar nessa instrução. Nesse outro exemplo, ele nem vai guardar as instruções que estiverem nesse if, pois ele já sabe que o 0, que é o valor imutável já dado lá debug no começo do seu código, é falso. Então esses códigos jamais seriam acessados. É esperado que o programador jamais escreva um código como esse, que é chamado de código morto, mas o compilador não deixa de analisá-los, e aí por isso eliminaria do código objeto quando compilado. Agora, redução de força.
Há vários exemplos em que operações mais custosas podem ser substituídas por operações mais simples. Por exemplo, para calcular o comprimento de uma concatenação de duas cadeias, podemos somar os comprimentos das duas, ao invés de primeiro concatenar e depois analisar o tamanho dessa string. Ou multiplicar uma variável por 2, poderia ser apenas a soma dela por ela mesma. As transformações algébricas podem aplicar algumas transformações baseadas em propriedades algébricas, como comutatividade, associatividade, identidade, etc. Essas transformações podem ser baseadas na associatividade, permitindo trocar, por exemplo, o x igual a mais b mais c mais d, que é o nosso código 1 aí dessa tabela abaixo, pela soma de A com B, e aí esse resultado, a soma de A com B, soma com C, e depois esse resultado de A mais B mais C, somado com D, que é o nosso código 2. É o que corresponde trocar um pelo outro. Veja ao lado que o código 1 tem muito mais instruções depois de compilado. Note que os parênteses são os grandes vilões da cadeia de processos. Quando delimitamos os cálculos com parênteses, eles passam a serem tratados como algo dentro de um local de memória, com o seu resultado. Ou seja, no código 1 temos a soma de A com B, feita em um momento e guardada, depois a soma de C com D, também guardada em um outro lugar de memória, e depois esses lugares de memória são consultados, pega o valor deles, soma e aí atribui ao x. Abaixo temos exemplos de comutatividade e redução de força. Ao invés de subtrair, usar a função sub, ele faz uma soma de um positivo com um negativo, que dá no mesmo matematicamente, e custa menos para o processador, porque ele não precisa usar uma extensão da função soma, ele usa o processo primitivo da matemática, que seria somar números negativos. Por fim, temos a eliminação de variáveis de indução, que são loops. Há várias otimizações que se aplicam a loops, das quais as mais comuns são a transferência e cálculos invariantes do loop para fora dele. Isso mostra que algumas vezes alteramos valores dentro dos loops que seus resultados não precisam de variáveis auxiliares para isso. É o caso de algumas atribuições obedecerem progressões aritméticas. No exemplo, temos um caso de um for que incrementa uma variável j, sendo seu valor sempre o valor de i atual multiplicado por 2. Ora, daí vemos que o valor que j vai ter nada mais é do que o próprio valor dele mais 2. Veja que quando o i for 1, ele começa, é o valor que começa o i, o j vai ser 2. Quando o i for 3, o j vai ser 6. Então, sempre vai ser o j mais 2 a cada passada do loop. Então, quando a gente chega ao nível de assembly, ou do código objeto, poderíamos poupar o cálculo de multiplicação de j e sua reatribuição apenas realizando essa simples operação de soma por 2. Novamente, essa redução de trabalho pode partir tanto do programador quanto do compilador. Aqui temos um exemplo de um código web. Nesse caso, é um código em JavaScript. Nele se faz o cálculo das raízes de uma equação do segundo grau. Como podemos ver nessa função, ele recebe os valores de A, B e C, que são correspondentes à equação do segundo grau. Atribui 1 à variável de controle do tipo de raiz e verifica se os valores passados gerarão uma raiz real. Se sim, a raiz 1 é calculada e a raiz 2 também. Se não, ele acaba a execução atribuindo 0 à variável de controle e retorna para o usuário esse valor 0. Agora veja que ao longo de toda a execução ele repete diversas vezes o mesmo cálculo, seja para fazer uma comparação ou para fazer uma atribuição. Como se trata de uma linguagem interpretada, todas as vezes que o interpretador chegar nessas linhas, ele repetirá a operação do mesmo jeito.
É importantíssimo que o programador se atenha a isso para evitar o desperdício de processamento e de consumo de memória RAM. Ao lado, temos a mesma função, mas corretamente programada. Note que agora, antes de fazer as comparações e atribuições, os valores a serem verificados estão guardados na memória RAM e não serão calculados repetidas vezes, apenas uma vez. O valor ficará guardado na memória RAM. Eles serão apenas consultados. Veja que o cálculo de delta também está sendo feito dentro da condição de ser uma raiz real. A variável delta é apenas inicializada fora desse escopo, ali lá no var. Para o interpretador, ele faz as contas e guarda na memória, e depois só consulta e faz as devidas análises, lá no if, seja lá onde for. Agora temos esse mesmo exemplo anterior, mas agora escrito em C. Como sabemos, agora que está em C, o código objeto vai estar com as atribuições todas feitas separadamente em variáveis temporárias e só então consultadas, ou seja, o processamento vai ser feito de forma otimizada, mesmo que não esteja escrito dessa forma. Entretanto, vale ressaltar que escrever o código como do lado direito é o mais recomendado, pois garante sua eficiência. É importantíssimo que o programador garanta que esse código vai estar feito de forma eficiente e deixar isso a cargo do compilador não vai dar garantia para ele. Chegamos ao fim da nossa breve demonstração do que seria uma otimização de códigos em compiladores. Aí estão as nossas referências. Agradecemos a atenção de todos.